Pronto, pessoal, retornando, ainda em princípio da impessoalidade, já falamos até aqui, ó. Já falamos de impessoalidade e eu disse que só está faltando essa visão final de Eli Lopes Meireles em relação ao assunto. O que que ele diz? Ele diz que o princípio da impessoalidade, isso daqui é bem comum de aparecer em provas da banca da FCC, diz que o princípio da impessoalidade está correlacionado ao princípio da finalidade. Antes de eu explicar, deixa eu só dizer uma coisa. Quando eu digo que isso daqui é comum em banca FCC, em banca CESP, não é que não caia nas outras, tá certo? É porque a porcentagem de questões em relação àquela banca é um pouco maior. Mas é claro que o que eu estou falando aqui serve para todas as bancas, para qualquer concurso que você venha estudar. Então, aqui na visão de Eli Lopes Meireles, a impessoalidade nada mais é do que o clássico princípio da finalidade. Porque, segundo ele, é o seguinte, ó. A finalidade da atuação administrativa é agir pensando no que é melhor para o bem-estar coletivo. E se o administrador está agindo pensando no que é melhor para o bem-estar coletivo, ele não está nem privilegiando e nem discriminando pessoas. Ele está agindo de maneira objetiva, ele está agindo com impessoalidade. É por isso que Eli Lopes Meireles diz que impessoalidade está relacionado diretamente à finalidade, porque ambos estão aqui buscando a satisfação do bem-estar de todos, do interesse público, que é o bem-estar coletivo. É um raciocínio lógico extremamente simples. Se a finalidade é buscar o bem-estar coletivo, automaticamente, se eu estou agindo com impessoalidade, eu não estou nem privilegiando e nem discriminando. Eu estou pensando no bem de todos. Se eu estou pensando no bem de todos, estou respeitando o bem-estar coletivo, estou atingindo a minha finalidade. É por isso que ele fez essa correlação entre os dois princípios. Mas se você lembrar, na parte passada eu te disse o seguinte, que impessoalidade tem duas facetas. Tem a impessoalidade minha, do administrador, em relação ao povo, mas também vai ter a impessoalidade minha, administrador, em relação à minha própria atuação. É sobre isso que a gente vai analisar agora. Então, deixa eu puxar aqui uma letra B, deixa eu pegar mais uma página em branco aqui, para a gente falar ainda aqui do princípio da foi S demais, não foi? Deixa eu apagar aqui. Princípio da impessoalidade nessa visão do administrador em relação à sua própria atuação. Veja a diferença. Na letra A, falamos da impessoalidade do administrador em relação ao trato com o povo. Já aqui nessa segunda visão, é a impessoalidade do administrador em relação à sua própria atuação. Eu já quero que você leia esse artigo daqui, ó, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Se você pegar esse artigo 37, parágrafo 1º, você vai ver o seguinte, que mais ou menos assim, né? Nas obras, serviços e campanhas públicas não poderão constar nome, símbolo ou imagem que caracterize alguma forma de promoção pessoal do administrador. Em uma linguagem mais simples, esse administrador aqui, ao atuar, ele não vai poder realizar, ele não pode realizar nenhuma promoção pessoal. Como é que seria aqui essa promoção pessoal? Seria, por exemplo, promovendo o seu nome, seria, por exemplo, promovendo a sua imagem, promovendo o seu símbolo de campanha aqui, promovendo o seu slogan. Então, o administrador ele não pode realizar promoções pessoais, porque senão ele está ferindo o princípio da impessoalidade. Vamos por partes. Você já deve ter visto, com certeza, um exemplo na vida real disso daqui. Isso é muito comum, principalmente em interior. Você tem um estado, você vai no interior, porque no interior a fiscalização ainda é um pouco menor que na capital. Então, é muito comum você estar numa festa de São João no interior. Aí você vai, aí tem um locutor que fica toda hora dizendo assim, isso é mais um São João maravilhoso, feito pelo nosso amado prefeito João. Só o prefeito João é capaz de fazer esse São João, essa festa maravilhosa, trazer essas bandas. Aí começa, João fez isso, João fez aquilo. Então perceba que isso daí, sendo a mando do prefeito, isso está realizando promoção pessoal, porque ele está ganhando votos com isso, porque você sabe que brasileiro, boa parte, vota por festa, né? Quanto melhor a festa, mais voto aquela pessoa vai ter. Então, em uma situação dessa, ele está se promovendo às custas da coisa pública.
Se eu sou governadora do estado e eu fico dizendo, olha que lindo, a escola pública que eu fiz, eu sou a responsável por essa escola pública. Eu estou realizando promoção pessoal. Até porque Ana Cláudia, eu prefeita, eu governadora, eu presidente, eu sou mera gestora da coisa pública e não a dona. Então a atuação ela nunca vai ser imputada, nunca vai ser atribuída à pessoa física. Ela tem que ser atribuída ao Estado. Quem fez o São João é o município, quem construiu a escola é o Estado. Quem fez um novo plano de governo foi a União. Então, perceba que eu não posso personificar. Eu não posso dizer que foi o agente, pessoa física, que está fazendo aquele ato, porque senão ele está realizando promoção pessoal. Cuidado só com a coisa. Eu não estou dizendo que é proibido aparecer a imagem do administrador. Quando o presidente da República, por exemplo, vai fazer um pronunciamento, é claro que ele aparece na televisão. Lógico, ele tem que aparecer, né? Não fica uma tarja preta na frente. É claro que ele aparece na televisão. Agora, aparecer não fere em pessoalidade. Agora, se ele usar daquele espaço para poder tentar se beneficiar, aí pode ser que ele venha ferir o princípio da impessoalidade por promoção pessoal. Mas, professora, já viu o povo fazendo isso? Eu também já vi, quase nunca dá em nada e fica por isso mesmo. Mas saiba que na prova ele vai dizer assim, ó, eu vi uma questão que eu achei super interessante, eu só não lembro a banca, acho que foi FGV, que ela dizia, João, prefeito do município X, de Natal enviou uma carta a todos os moradores daquela localidade, desejando um Feliz Natal e demonstrando todos os benefícios que ele tinha feito para aquela cidade, demonstrando que ele é o melhor prefeito, a melhor opção de voto para as próximas eleições. Então é bem clara a questão de prova. Então, logicamente, ele está ferindo o princípio da impessoalidade, que estaria realizando promoção pessoal. Já vou dizer uma coisa. Esse tópico daqui da impessoalidade, eu vou falar ainda 1.500 vezes com vocês nesse curso, porque eu volto a precisar dessa visão daqui. Quando a gente estiver estudando organização administrativa, quando estiver estudando responsabilidade civil do Estado, eu vou precisar exatamente dessa visão. Hoje foi só uma visão básica inicial, eu vou aprofundar ao longo das aulas. Mas de impessoalidade, era isso. Fechou? Vamos aqui para o próximo princípio, que agora vai ser o princípio da moralidade, que é bem tranquilo estudar moralidade, é bem rápido. Deixa eu só pegar aqui uma página em branco para poder a gente analisar esse tópico. Desculpa a tosse, pessoal, eu continuo gripada. O princípio da moralidade. O que é moralidade? Em uma linguagem simples, é uma conduta honesta, é uma conduta ética. Vou botar todas as palavras-chave, tá? É uma conduta feita com probidade. É uma conduta feita de boa fé. Moralidade está relacionada a você fazer uma boa administração. Está relacionada a não corrupção. Não sei se você já escutou falar nesse nome aqui no país, corrupção, mas moralidade é a não corrupção. Então, perceba o raciocínio lógico que moralidade é a honestidade, é a ética, é a probidade. Probidade seria a ética, tá certo? Seria uma boa administração, é o administrador agir de boa fé e não se corromper. Já vou demonstrando uma coisa para vocês. É claro que uma pessoa, quando pratica uma conduta irregular, ela pode ferir mais de um princípio por vez. Naquele exemplo que eu falei do nepotismo na parte passada, se eu pego meu filho e chamo meu filho para poder ser o meu assessor, perceba que eu estou ferindo impessoalidade, estou ferindo moralidade também. Só que na hora da prova você vai matar qual princípio é pelas palavras-chave. Se a questão disser João, prefeito do município X, querendo se promover e ganhar votos, aí você já sabe que é promoção pessoal, já sabe que é impessoalidade. Se você vira outra questão dizendo assim, ó, Maria, governadora do estado X, agindo de maneira desonesta e se corrompendo, aí você já sabe que é princípio da moralidade. Mas moralidade está muito próximo até da impessoalidade, porque se eu estou agindo com impessoalidade, quase que por uma consequência lógica eu vou estar ferindo também a moralidade. Mas a moralidade é isso, é a ética, é a honestidade. A gente vai trabalhar muito com essa noção quando a gente vai estudando a lei de improbidade administrativa, porque pensa comigo, probidade é ética, então improbidade é a falta de ética. Isso a gente vai estudar na parte da lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa. Só que, inicialmente, nesse tópico de princípios, eu já quero fazer uma diferença para vocês. Existem dois tipos de moral.
existe aqui a moral comum e a moral jurídica. Vamos por partes. Moral comum é aquela noção do que é certo e errado para a vida. É aquilo que de vez em quando você escuta até de seus pais. Eu não sei seu pai, mas meu pai ele vivia dizendo assim para mim. Eu queria andar de skate, eu me lembro disso até hoje. Eu pirrar, porque queria um skate. Aí o pai, eu quero um skate. Aí meu pai dizia para mim, skate não é coisa de menina. Vê a cabeça, skate não é coisa de menina. Aí me deu um patins. Eu tinha um ódio daquele patins, porque eu queria um skate. Mas ele dizia que skate não era coisa de menina e até hoje ele pensa assim, e não tem quem tire isso da cabeça dele. Então, perceba o raciocínio lógico. Aquilo é a noção do que é certo e errado para ele. Veja que isso é muito subjetivo. Isso depende muito da região, da idade da pessoa, do sexo da pessoa. Então, estão percebendo que isso é a moral comum. Não é nisso que o princípio da moralidade ele está relacionado. O princípio da moralidade ele está relacionado à moral jurídica. Eu não quero saber o que você acha certo ou errado na vida. Eu não quero saber se você acha certo ou errado uma menina andar de skate. Eu quero saber se você pratica ou não pratica atos relacionados à corrupção. É mais ou menos assim, ó. A moral jurídica é a que é estudada aqui pelo princípio da moralidade. Moral comum você até estuda, mas estuda em ética e não aqui na parte de direito administrativo. Moral jurídica eu quero saber se você se corrompe ou não. Então vamos imaginar o seguinte: um servidor do TJ. Aí ele está recebendo aqueles envelopes de escritórios de advocacia com dinheirinho dentro para poder dar um andamento mais rápido. Aquele, né? Deixa, eu te ajudo, tu me ajuda. Então ele está recebendo um dinheirinho para poder botar os processos do escritório tal para poder andar um pouco mais rápido. Isso daí falta moralidade nesse servidor, porque ele está praticando atos relacionados à corrupção. Então eu não quero saber o que é certo ou errado para ele na vida. Eu quero saber se ele se corrompe ou não. Em uma frase-chave que já caiu mais de uma vez na banca do CESP é a seguinte, ó. Você vai ter que lembrar que nem tudo que é lícito aqui, nem tudo que é lícito será moral. Nem tudo que é lícito será moral. Ou seja, algo pode até respeitar o princípio da legalidade, mas está fora do âmbito da moralidade. Vamos imaginar o seguinte: o país está numa crise financeira sem precedentes. Aí, digamos que os deputados estaduais de determinado estado, o estado já está quebrado. Então, o deputado estadual fizeram a votação para poder aumentar o valor que eles ganham. Então, eles duplicaram o que eles ganham. Enquanto o povo está aqui, ó, lascado sem ter o que comer, não tem banana, está parcelando 3 vezes para poder comprar uma, então não tem dinheiro. Aí eu tenho os deputados estaduais que votaram e aprovaram um aumento de 100% no que eles ganham, duplicou o que eles ganham. Isso está lá na lei. Tecnicamente, o recebimento desse dinheiro é legal ou é ilegal? Legal, não foi autorizado pela lei, mas está dentro da moralidade que se espera? Não. Então perceba que nem tudo que é lícito vai ser considerado moral. Então, uma coisa é analisar a legalidade da conduta, outra vai ser analisar a moralidade daquela conduta. De moralidade, era só isso que importava para você. De todos os princípios, o que menos cai é moralidade, até porque não tem muito o que perguntar. E outra, moralidade às vezes está muito próximo da impessoalidade. Então, eles preferem perguntar logo da impessoalidade em vez de perguntar da moralidade. Aí, com isso, encerramos aqui moralidade. Já podemos falar agora de um princípio que tem muito mais coisa para falar, que é o princípio da publicidade. Deixa eu botar para cá, para poder a gente estudar o princípio da publicidade. Vamos devagarzinho para poder a gente entender. O que é dar publicidade? É dar a devida informação. Porque quando se dá a devida informação, a conduta da administração fica sendo muito mais transparente. Vou escrever logo tudo e depois eu explico. Então, essa publicidade, ela facilita o controle dos atos praticados pela administração. Vamos por parte.
Publicidade está relacionada à noção de dar informação, de ser transparente. Então, está relacionada à noção de transparência. Sabe aquele ditado popular, quem não deve não teme? Pronto, é mais ou menos essa lógica. Se o Estado não está fazendo nada de errado, por que ele iria esconder as suas condutas? Então, o Estado ele tem um dever de mostrar como ele está agindo, até para poder fazer uma prestação de contas sociais. Então, como regra, vou até já botar isso daqui, como regra, os atos praticados pelo poder público devem ser praticados com publicidade, porque só assim a conduta estatal ela fica sendo muito mais transparente. Imagina um exemplo bem simples. Imagina que na hora das nomeações do concurso que você fez, bastasse, por exemplo, TJ, TRE, TRF, Ministério Público, seja lá qual lugar, ligar para a pessoa e dizer, João, ô João, tu foi nomeado, tá certo? Pode vir aqui assinar o termo de posse tal dia. Imagina que bastasse uma ligação para a pessoa dizendo que ela foi nomeada. Você acha que a ordem de classificação ia andar de forma correta? Claro que não. Então, é claro que aquela informação, sendo informação de interesse geral, até para que exista uma fiscalização se estão nomeando na ordem certa, na ordem de classificação, é claro que o poder público tem que mostrar quem está sendo nomeado, tem que informar, porque com isso ele é muito mais transparente e aí garante o princípio da publicidade, que facilita isso daqui, ó, facilita o controle dos atos praticados pela administração. Em uma linguagem simples, o que é controlar? Controlar aqui, ó, a namorada controla a namorada, ela está o quê? Está de olho, está fiscalizando. Então, controlar é fiscalizar. O raciocínio lógico é extremamente simples. Quanto mais publicidade, mais informação o poder público está dando. Quanto mais informação, mais difícil fica fiscalizar os atos ou mais fácil? Mais fácil. É por isso que a publicidade ela facilita o controle dos atos praticados pela administração e lembra que controlar, em uma linguagem simples, é fiscalizar e para dar um tom lúdico, isso aqui são olhos, ou seja, você fica de olho naquilo que está acontecendo. Então, essa é a base do raciocínio em relação ao princípio da publicidade. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer. Já sabemos que a publicidade é uma regra, mas será que é uma regra absoluta? Não, porque como forma de exceção, vai ser adotado o sigilo. Publicidade é regra, mas em algumas situações eu vou adotar o sigilo. Quando? Quando o sigilo for necessário para garantir a segurança do Estado, quando ele for necessário para garantir a segurança da sociedade, ou quando ele for necessário para preservar a intimidade. Essas situações de sigilo você encontra no próprio artigo 5º da Constituição Federal e esse sigilo ele deve ser devidamente fundamentado, ou seja, o poder público deve dizer por que está adotando o sigilo, tem que ser devidamente fundamentado. Vou dar um exemplo bem simples e bem do dia a dia para vocês. Quando você está assistindo jornal e tem um crime, aí não vai o policial falar sobre o crime, ele vai dizendo, estamos investigando o meliante, sempre meliante, né? O meliante tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele pega e vai falar como vão ser as investigações. Só que aquela investigação vai ter um inquérito policial para poder você apurar os fatos e colher algumas provas para ver se existem indícios do crime, indícios da autoria. Mais ou menos assim que você estuda lá em processo penal. Só que vamos imaginar que eu sou a delegada e estou investigando o João da Coca, que é o dono da boca de fumo mais famoso daqui, né? Então, o João da Coca está lá. Aí eu já estou pensando, daqui a 15 dias eu vou dar uma batida policial surpresa para poder fazer uma busca e apreensão de drogas e ver se eu pego o maior número de traficantes possível. É claro que essa parte da investigação ela vai ser pública ou sigilosa? Eu ainda vou fazer a diligência. É claro que é sigilosa. Porque imagina que eu aviso ao advogado de João da Coca dizendo assim, ó, daqui a 15 dias eu vou no barraco dele para ver se eu acho cocaína. Pelo amor de Deus, né? Quando eu chegar lá não tem nada, tem a morte me esperando. Isso sim, porque eles vão me matar. Então, logicamente, vários atos eles têm que permanecer em sigilo. Se você está estudando para carreiras policiais, você estuda muito uma súmula nessa área de penal e processo penal que diz assim, os elementos de prova de um inquérito policial, que é um procedimento administrativo,
que já estejam documentados, eles são públicos, ou seja, tudo que já foi feito é público. Mas as diligências ainda em andamento, que são aquelas que eu ainda estou por fazer, aí vai poder vir a ser adotado sigilo. Então, perceba que aquilo que já foi feito, público. As diligências em andamento, aí sim vai ser sigiloso. Então, veja que o sigilo vai sim ser adotado em algumas situações para garantir a segurança do próprio Estado, da própria sociedade, para preservar também a intimidade das pessoas. Essa é a lógica inicial do princípio da publicidade. Mas saiba que a regra é a informação, o sigilo vai ser a exceção. Só que dentro aqui de publicidade tem uma questão que está na moda desde 2015. Eu nunca vi uma questão ficar tanto tempo caindo feito essa, que é em relação a esse daqui, ó, o portal da transparência. Portal da transparência. Numa linguagem muito simples, o que é esse portal da transparência? É um site. Aí esse site, o que que ele faz? Ele coloca o nome do servidor, ele coloca o cargo do servidor e ele coloca a remuneração do servidor. Nome, cargo e remuneração. Pense como um servidor já mentalize como um servidor, já fique um pouco assim metido, já mentalize você é servidor. Como servidor, você gosta que o site diga seu nome, seu cargo e o quanto você ganha? Creio que não, né? Eu acho que 99% das pessoas não gostam de sair por aí espalhando o quanto ganha. Tem gente que gosta, né? Tem gente que você nunca viu na vida, ela olha para você e diz assim, sabe quanto eu ganho? Dá vontade de dizer, perguntei, criatura de Deus, quero lá saber, tu vai pagar minhas contas para estar dizendo quanto ganha? Então, tirando essas pessoas que adoram ficar se amostrando, a maioria das pessoas gosta de manter a sua privacidade. Então, os servidores ficaram revoltados com esse portal da transparência e entraram com ações contra, dizendo que esse portal da transparência estava violando isso daqui deles, ó, a intimidade. Aí essas ações, elas bateram nos tribunais superiores, bateu no STJ, bateu no STF, para poder saber se esse portal da transparência ele era válido ou inválido. O que disse os tribunais superiores? Que é válido, sim. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A sociedade ela tem o direito de saber como é que está sendo feito o gasto da coisa pública, até para evitar aquilo que se chama de supersalários. Então, eu quero exercer uma fiscalização. Então, disse o Supremo, disse o STJ, que pode existir a divulgação de nome, de cargo e de remuneração. Agora, brasileiro se empolga, né? Aí, alguns portais da transparência estavam querendo colocar RG, estavam querendo colocar CPF, estavam querendo colocar o endereço da pessoa. Isso é bom para bandido, que ele já pega no site todos os dados. Aí estava querendo colocar aqui o nome dos pais. Isso daí é uma informação de interesse público? Claro que não. Isso daí já fere a intimidade. Então, disse aqui os tribunais superiores que dados pessoais como nome, desculpa, como RG, como CPF, como endereço, como nome dos pais, não podem ser divulgados, não é informação que interessa a sociedade, só interessa ao bandido, né? Saber o CPF da outra pessoa só interessa ao bandido. Então, dados pessoais, realmente, a divulgação iria ferir a intimidade. Mas dados gerais, como nome, carga e remuneração, são necessários para que se faça uma fiscalização, se evite os supersalários e se faça uma prestação de contas de como está sendo feitos os gastos do dinheiro público. De publicidade, o que nós temos até agora, então? Publicidade é uma regra, que de regra eu tenho que informar, eu tenho que ser transparente, porque isso facilita a fiscalização da coisa pública, facilita o controle. Só que, de maneira excepcional, se adota o sigilo, que deve ser devidamente fundamentado, ou seja, não é só dizer sigilo, né? Você tem que fundamentar, e fundamentar baseado em garantia da segurança do Estado, garantia da segurança da sociedade e preservação da intimidade. E lembra que é válido o portal da transparência, que nada mais é do que um site que divulga nome, cargo e remuneração, e em virtude do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, esses dados podem ser divulgados, agora não podem ser divulgados dados pessoais, como por exemplo o RG, CPF, endereço e nome dos pais daquele servidor. E para fechar, publicidade, essa publicidade daqui é um requisito para dar eficácia aos atos. Em uma linguagem mais simples, o que é dar eficácia aos atos?
é fazer com que esses atos eles possam produzir os seus efeitos. Então, a publicidade é necessária para que o ato comece a produzir efeitos. Vamos por partes. O dia futuro mais feliz da sua vida. Qual vai ser o dia da cachaça suprema da sua vida? Professor, não bebo. Suco supremo, jantar supremo da sua vida. É o dia da sua nomeação. É aquele dia que você não sabe se chora, se ri, né? Só não morra, né? Pronto. O resto você vai ficar louco no dia da sua nomeação. E na sua nomeação, você leu sua nomeação aonde? No Diário Oficial. Diário Oficial é uma das formas de se garantir publicidade. Claro que publicidade não é sinônimo de Diário Oficial, tá certo? Diário Oficial é uma das formas de se garantir publicidade, mas a sua nomeação vai sair aqui, no Diário Oficial. Concorda que só a partir daquele momento é que a sua nomeação começa a produzir efeitos? Antes dela sair no Diário Oficial, lá no local que você fez o concurso, no TJ, no TRE, no TRF, no Ministério Público, na polícia, em qualquer local, internamente já estão providenciando a sua nomeação. Depois que já montaram todo o esquema aqui, é que ela vai ser publicada. Então, perceba que anteriormente sua nomeação já está sendo produzida, mas ela só passa a produzir efeitos com a publicidade, porque publicidade é um requisito para dar eficácia aos atos. Antes disso, o ato pode até existir, o ato pode até ser válido ou inválido, mas ele não produz efeitos. Por que ele não produz efeitos? Porque se a população não tomou ciência dele, se o interessado não tomou ciência dele, como é que eu vou gerar a produção de efeitos? Isso você estuda muito quando você estuda processo. Quando o juiz dá uma decisão, você não gosta da decisão, você não pode recorrer? Não tem um prazo para recorrer? Quando é que começa a contar o prazo? Quando você toma conhecimento daquela decisão, quando a decisão ela é publicada. Então, a publicidade daquela decisão faz começar a correr o prazo para você entrar com o recurso agora. Então, a publicidade ela dá eficácia, ela dá efeitos aos atos. De publicidade, os principais pontos para a sua prova são estes daqui. E estamos quase acabando. Falta um princípio, que é o princípio da eficiência. E para estudar o princípio da eficiência, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Estamos estudando o artigo 37 da Constituição de 88. Então, a Constituição saiu do forno em 1988. Só que tem uma coisa. Quando ela saiu do forno em 88, o artigo acabava aqui, ó. Se falava que a administração direta e indireta tem que respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Não se falava ainda em princípio da eficiência, que o princípio da eficiência ele veio depois. Ele veio com a emenda constitucional 19, de número 19, do ano de 1998. Então, o princípio da eficiência é sim um princípio constitucional expresso, só que ele não é originário do texto de 88. Misturando com 2 gramas de direito constitucional, é mais ou menos assim, ó. Quando eu tenho aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, assim que a Constituição surgiu, já existiam esses princípios. Então, eles são fruto do poder constituinte originário. Isso aqui é assunto de constitucional. Poder constituinte originário é aquilo que nasceu com a Constituição. Assim que a Constituição saiu do forno em 88, já existia princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Poder constituinte originário. Já o princípio aqui da eficiência é fruto de uma emenda. Uma emenda é uma alteração, uma modificação, uma inclusão que teve posteriormente na Constituição. Então, o princípio da eficiência é fruto do poder constituinte derivado. Ou seja, não surgiu na origem, não surgiu com a Constituição em 88. É fruto de uma emenda, é um princípio constitucional expresso, mas é fruto do poder constituinte chamado de derivado. Derivado é tudo aquilo que veio depois do originário. E eu já vi uma questão ESAF dizendo exatamente isso, que enquanto o princípio da legalidade e da impessoalidade são fruto do poder constituinte originário, o princípio da eficiência já seria fruto do poder constituinte derivado. Gabarito correto. Era só para saber quem veio logo em 88 e quem foi incluso depois no texto constitucional.
questão fácil, que mistura administrativo com constitucional, mas agora a gente precisa aprofundar a eficiência. Só que esse agora, não é muito agora não, porque acabou meu tempo, vai beber uma água, comer um biscoito treloso, que daqui a pouco eu volto.